Agora voltamos a São Paulo com Pedro Campos, de volta de brevíssimas férias, aqui conosco. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Gente, pelo rádio, pela televisão e também pela internet. Lembrar para vocês que nós estamos acompanhando as informações direto das Olimpíadas de Paris. Daqui a pouquinho a Sônia Blota vem direto da França e também o Pedro Ramiro, que está acompanhando prova em que o Brasil tem chance grande de medalha com a Julinha e com a Rebeca na trave da ginástica. Já as informações para você. Enquanto isso, nós vamos tocando com as notícias do dia para você ficar bem informado, falar um pouco sobre a situação da Venezuela. Ainda uma cobrança grande. Na semana passada, eu não estava aqui, mas acompanhei que o Jornal Gente conversou muito sobre esse problema da eleição venezuelana. Até agora não temos um resultado apresentado com credibilidade sobre aquilo que se tem colocado, que é a vitória de Nicolás Maduro. E cada vez mais a comunidade internacional está questionando a Venezuela por esse processo eleitoral sem a divulgação de atas. E quanto mais o tempo passa, mais dúvidas são criadas a partir de atas que possam vir a ser apresentadas. Porque elas, claro, elas podem de alguma forma estar sendo modificadas para uma apresentação para a comunidade internacional. Nesse fim de semana, foi a União Europeia que engrossou o coro em relação às críticas que estão sendo feitas ao processo eleitoral venezuelano, exigindo que a Venezuela escancare os números e mostre qual foi o resultado em atas divulgadas a partir das sessões eleitorais escolhidas. O Brasil ainda não se pronunciou de uma forma veemente, lembrando que os Estados Unidos já recriminaram e não reconhecem a vitória de Nicolás Maduro justamente pela falta de transparência. E é claro que esta cobrança ela precisa se intensificar. Não podemos baixar a guarda. Precisamos enfatizar a importância da lisura do processo eleitoral para garantir que a democracia existe na Venezuela. Lembrando que a oposição tem sido muito crítica, nós estamos vivendo uma onda de protestos. No fim de semana foram mais protestos pró e contra Maduro. E é claro que a Venezuela só vai se libertar dessa cobrança toda ao apresentar os números oficiais e ao apresentar a lisura e a correção necessária para um processo eleitoral, que até agora, eu repito, não aconteceu e é muito ruim que o Brasil não tenha uma posição firme sobre esse assunto, que possa largar a ideologia, que possa largar a proximidade que tem com o Nicolás Maduro, do atual governo, para fazer uma crítica, como foi feita a crítica ao discurso pré-eleitoral de Nicolás Maduro, quando ele disse que a Venezuela poderia viver um banho de sangue, dependendo do resultado eleitoral, se ele não fosse reeleito presidente da República pela terceira vez. Ele se autoproclama, não apresenta as informações necessárias para dar a credibilidade que um processo eleitoral precisa e, nesse momento, continua governando porque tem o amparo das forças de segurança do país, principalmente os generais que controlam o poder da Venezuela há muito tempo. Se a pressão internacional baixar, Nicolás Maduro vai seguir por esse mandato sem a necessidade de uma comprovação para o povo venezuelano em primeiro local e para as autoridades num segundo momento. Por isso, é muito importante essa cobrança que foi feita pela União Europeia e que os países que possam engrossar esse coro possam fazer e trazer a público essa situação inusitada, que é você declarar apenas o resultado sem trazer a comprovação daquilo que realmente aconteceu durante a eleição venezuelana. Daqui a pouquinho nós vamos abordar mais esse assunto com o cientista político Fernando Schiller, que hoje vai estar aqui no nosso estúdio para conversar sobre Venezuela, conversar sobre a eleição americana e também sobre a eleição para prefeito e também vereador que acontece em outubro desse ano aqui no Brasil.